Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, então olha só, vamos lá, valendo. Quem lembra do ano passado uma matéria chamada gravitação? Naquela ocasião, 1660, Isaac Newton percebeu o seguinte: com a famosa experiência da maçã, ele percebeu que massa atraía massa. Até então, as forças só eram conhecidas como forças de contato. Ou seja, quando você precisava puxar alguma coisa, você tinha que pegar, puxar. Isso era força de contato, era uma interação de contato. As forças de campo, nessa ocasião, 1665, elas ainda estavam bastante obscuras. A gente já tinha uma noção da força magnética do ímã com o prego, já tinha uma noção da força elétrica, quando você esfrega no cabelo alguma coisa. Outro dia eu fiz uma experiência aqui, e aí essa alguma coisa pode atrair ou repelir, dependendo da situação. Mas o fato é que nessa ocasião, as forças de campo, elas ainda não tinha-se muita noção. Havia uma justificativa para a queda dos corpos, que era a presença do éter, proposto por Aristóteles. Ou seja, quando você solta alguma coisa, por que cai? O éter puxa. O Newton, com a queda da maçã, famosa experiência, que a gente não sabe se é apenas uma lenda ou não, propôs todo aquilo que nós vimos lá na gravitação. Que você tem a presença de um campo, e que esse campo ele é um gerador de forças. Por isso que essa força que puxa o pincel para baixo é uma força de campo. E aí vocês devem lembrado que eu disse o seguinte: olha, a massa Mzão atrai a massa Mzinho com uma força F, pela própria terceira lei de uma reação, ou seja, a massa Mzinho atrai a força Fzão. Par de forças, eles são de mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes, por isso não se anulam, e o mais importante, são exatamente iguais em módulo, ou seja, a força com que a massa da Terra puxa o pincel é a mesma com que o pincel puxa a massa da Terra. E aí vem, às vezes, uma pergunta por parte de vocês, que é o seguinte: ora, mas se são iguais, não deveria ser diferente, uma vez que é a massinha do pincel que cai? Na verdade, não. Quando você solta o pincel, repare, ele desce, mas a Terra dá uma subidinha, perceberam? Super, né? O problema é o seguinte: o problema é que essa reação do pincel sobre a massa da Terra está atuando numa massa imensa. Então o efeito gerado por ela, mas o efeito da Terra sobre o pincel, não. E aí ele tem uma massa muito menor, ele vai cair. E essa força, nós vimos que ela era dada por uma constante chamada constante universal da gravitação, o produto das massas Mzão e Mzinho, pela distância entre elas ao quadrado. Havia uma distância aqui, ó. Essa constante é a constante universal da gravitação. O valor numérico dela é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E a gente viu isso ano passado. Como eu disse, isso aí data de 1660. Naquela época, as coisas andavam meio devagar em relação à ciência. O renascentismo estava brotando, acabando a Idade Média, então os anos 1800 foram morosos. E aí alguns personagens da história da física, como Gauss, Faraday, Ampère, Charles de Augustin Coulomb, Robert Millikan, todos esses caras começaram a trabalhar o que hoje nós conhecemos com o nome de eletromagnetismo. E uma primeira coisa que foi constatado é a simetria das forças de campo. Ou seja, nós estamos trabalhando com corpos eletrizados. O estado natural da matéria é neutro, como já foi dito aqui. O número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas está neutro. Mas o que me interessa é o corpo eletrizado. E a gente já viu nos experimentos anteriores que corpos eletrizados, eles podem atrair ou repelir. E aí demorou mais ou menos pouco mais de 100 anos para os caras perceberem que o que acontecia na gravitação, e aí da força gravitacional da lei de Newton, brota a força elétrica. E o que vem a ser a força elétrica? Ela é a força de interação entre cargas elétricas. E aí surge um primeiro problema. Porque a força elétrica, a gente conhece ela atrativa ou repulsiva. E na gravitação, a gente só conhece a força atrativa das massas. Por enquanto. Nós estamos aí explorando
mundo subatômico e quem sabe a qualquer momento a gente não percebe a força repulsiva entre massas. Mas por enquanto é uma teoria. Deixa isso guardado. Vamos aqui. Agora, veja bem, vendo a força elétrica, a gente percebe uma coisa muito interessante. Daqui a pouco eu vou falar da força magnética. Depois eu vou juntar as duas, vai virar o eletromagnetismo. Mas o fato é que as três forças de campo, vamos colocar por enquanto separadas, lembrando que a magnética e a elétrica depois se fundem, mas como eu disse, deixo isso por enquanto guardado. Há uma curiosidade. A força elétrica e a força magnética, elas são muito mais fortes que a força gravitacional. Mas curiosamente a força gravitacional é a que tem maior amplitude. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um ímã aqui, ele é pequeno. Se eu colocar um prego, ele vai ser puxado. Então repare, o ímã pequeno gerou um campo, já puxa o prego. Esse pincel tem massa, mas se eu colocar esse outro pincel aqui, não é atraído. Quer dizer, atraído é. Só que a força é tão pequena, que ele não cai aqui, ele cai lá, porque a atração dele pela Terra é maior. Então, uma coisa interessante sobre as forças de campo, a magnética, a elétrica e a gravitacional, é que a magnética e a elétrica, elas são muito mais intensas, mas o poder de alcance delas é menor. A gravitacional é a menor das forças, vamos dizer assim, mas é a que tem maior amplitude. Isso é uma curiosidade. Então, o que acontece? No mundo da eletricidade, nós vamos ter os dois tipos de força. Agora, moçada, presta atenção numa coisa. Essa fórmula que eu pus aqui de Isaac Newton, ela é ideal para esferas. Quando você pega Sol, planeta, são corpos esféricos. Terra, Lua, são corpos esféricos. Então, ela funciona muito bem. Se eu pegar corpos com geometria diferente, por exemplo, se eu pegar esse armário, a fórmula vai continuar valendo, mas vai ter que fazer alguns ajustes, devido à geometria do corpo. Esses ajustes são ajustes matemáticos. E a gente não vai fazer isso aqui, porque é uma matemática de curso avançado. Na eletricidade, a mesma coisa ocorre. Viram que nos processos de eletrização eu posso atritar o canto, eu posso atritar a flanela, e se você observar a geometria desses corpos, são geometrias complexas. Então, a força elétrica que eu vou desenvolver também vai ser complexa. Então a gente vai trabalhar da mesma maneira na eletricidade. Veja, você pode eletrizar qualquer geometria, mas nós vamos trabalhar com esferinhas. Então o que eu vou desenvolver aqui vai valer, por enquanto, para esferinhas eletrizadas. Tipo bolinhas de gude. Então o que acontece? Nós vamos trabalhar com bolinhas de gude eletrizadas. Então vamos supor que você tem aqui duas bolinhas de gude, que eu vou representar assim. Uma eletrizada com uma carga elétrica Q1, uma eletrizada com uma carga elétrica Q1 e uma outra eletrizada com uma carga elétrica Q2. Atenção, vou considerar essas duas cargas inicialmente positivas. Quando a carga é positiva, a força vai ser uma força de repulsão. Então a gente diz o seguinte, a carga Q1 repele a carga Q2 com uma força F de 1,2, mas pela terceira lei de Newton a toda ação corresponde a uma reação. Então essa carga reage, repele essa daqui com uma força F de 2,1. Moçada, em módulo, tá? Isso é uma força de repulsão. E um detalhe, o módulo da força F2,1 é exatamente igual ao módulo da força F de 1,2. Terceira lei de Newton. Isso é fundamental. E se as duas cargas fossem, por exemplo, uma carga Q1 ativa, aí a força vai ser o quê? Atrativa. Então essa carga, essa reage com uma força F de 2,1. Nesse caso, a força é de atração. Beleza? Até aqui tranquilo? Ah não, isso aqui é só nomenclatura. Você quer mudar, pode mudar. Tá? É só nomenclatura. Então, ó, eu chamei de carga 1, então eu falo a força que a 1 fez na 2, força de 1 em 2. A 2 reage sobre a 1, força de 2 em 1. Isso é só nomenclatura. Você vai ver que, em geral, às vezes, a gente só coloca F e menos F. A gente coloca F e menos dessa só para indicar que o sentido é contrário. Tanto faz. Às vezes coloca F1 e F2. Isso é tranquilo. E aí, moçada, vem o seguinte. Como eu disse, todos esses camaradas lá nos anos 1000, trabalhando com isso, percebeu que o que eu vi aqui era a mesma coisa que aqui. E aí nós falamos, então, agora, a lei de Coulomb, ela vai falar exatamente o seguinte, olha só. Dá uma olhada para essa equação. Como é que você fala que ela é? Que a força de interação entre duas massas é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando você diz ação e reação, sim. Você pode calcular essa por essa fórmula e essa pela mesma fórmula. Tanto faz. A lei de Coulomb fala exatamente o seguinte, olha só. A força de interação entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a mesma coisa. Anote aí. Vou ditar, com calma. Mas a gente vai usar aquela fórmula. É a mesma fórmula, só que eu vou trocar massa por carga, só.
Aí depois eu fui para o campo gravitacional, lembra que era gravidade? Aqui nós vamos para o campo elétrico, na próxima aula. Anote aí. A de interação duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto do módulo entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, olha só, presta atenção na explicação. Está aqui bolinhas de gude eletrizadas. Positivo, positivo, tanto faz. Tá? Lembrando que positivo dá repulsão e negativo com negativo também vai dar repulsão, certo? E aí, positivo com negativo sempre dá atração. Então, aqui duas bolinhas de gude eletrizadas. Repare uma distância entre elas. Moçada, mesma coisa. O que diz a lei de Coulomb? Que a força elétrica F entre as duas cargas tem uma constante, lá era a constante Gzão, aqui a gente vai chamar de Km, já vou falar o valor dela. Produto do módulo das cargas, como você pode ter carga negativa, você pode usar em módulo, vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Esse Km, ele é chamado de constante eletrostática do meio. Moçada, repare uma coisa, olha só que interessante. Essa fórmula da lei de Isaac Newton. F de força, M de massa, Q1 de carga, Q2 de carga. Duas cargas, duas massas. Distância ao quadrado, distância ao quadrado. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a força gravitacional ela é a menor das três? Lembra da constante gravitacional? Não era 6 elevado a menos 11? A constante eletrostática do meio, tá? Atenção, K0 é chamado do vácuo. Eu posso colocar as cargas no vácuo, posso colocar as cargas no ar, posso colocar as cargas dentro de uma piscina. Quando eu mudo o meio, mantendo as cargas e a distância entre elas, a força também muda. Então o meio é uma coisa importante. Na gravitação era o Gzão. Na estática é o Km, constante eletrostática do meio. No vácuo, essa constante ela vale 9 vezes 10 a nona newtons, metros quadrados por coulombs ao quadrado é a unidade dela. Moçada, enquanto que aqui a constante é algo em torno de bilionésimos, aqui ela é em torno de bilhões. Por isso, olha só que interessante. A minha massa e a massa desse camarada nesse momento estão se atraindo gravitacionalmente. Não leve para outro lado. Gravitacionalmente. Isso é real. A força atrativa entre eu e ele agora é Gmm por d ao quadrado. Se nós dois nos colocarmos agora a 1 metro de distância, minha massa é 80, dele 70. Quando você multiplicar a força atrativa entre nós dois, vai dar algo em torno de 0,000000000 alguma coisa newtons. Isso é significativo? Não. Agora, moçada, se eletrizar esse cara com uma carga de menos 1 coulomb e eu com 1 coulombs, a força atrativa entre nós dois a 1 metro de distância seria 1 vezes 1 por 1 ao quadrado, 1 vezes Km. Vamos arredondar o Km do vácuo para o do ar. É quase igual. Aqui cai para 8,8 aproximadamente. Vezes 10 a nona. A força atrativa entre nós dois seria na ordem de 1 bilhão de newton. Você poderia ligar um trator nele, outro em mim, tentar puxar que você não ia conseguir separar. Ainda bem que a gente não vai fazer isso. Ia grudar. Grudava. Força atrativa. No vácuo é 9 vezes 10 a nona. A maioria dos exercícios de vestibular, o meio é o vácuo. A maioria. A água, a constante cai para aproximadamente 3 vezes 10 a nona. Mas quando ele mudar o meio, ele vai ter que falar para você. Física, muitas das fórmulas, elas têm constantes. Por exemplo, se você pegar y igual a x, é uma função. O a é uma constante. As variáveis são x e y. Aqui, quando a gente faz experiências com cargas, tudo isso fica constante. O que muda é a distância. Vai mudar a distância, vai mudar a força. Então as variáveis são aqui. Por exemplo, tem uma fórmula adaptada da matemática para a física que é S igual, por exemplo, a 10T. O que é essa fórmula? É o só sorvete. Aqui no caso o espaço inicial é 0, a velocidade é quanto? O que a velocidade é no movimento uniforme? Uma? O que o Km é para essa fórmula? Uma? Depende de onde você está fazendo a experiência. O meio que você está fazendo. Só isso. As variáveis aqui são força e distância. O que eu preciso que vocês entendam é que esta fórmula que vocês vão usar na eletricidade, ela é simétrica da mecânica, na gravitação. Y igual a x, função de que tipo? Linear. Primeiro grau linear. O gráfico é o quê? Uma reta.
y igual a ax ao quadrado. Função de que tipo? Segundo grau. O gráfico é o quê? Uma parábola. Y igual a sobre x. Isso é uma hiperbólica. Ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser assim, ó. Tem gente que fala, é de primeiro grau. Né, não. É de segundo grau. Né, não. O A está lá em cima, tá na divisão aqui agora. Lá ó, é no produto. Primeiro grau, segundo grau. Hiperbólica, hiperbólica. Hiperbólica. Essa daqui, o gráfico dela é uma curva assim, ó. Não é parábola, não. É uma curva só que ela não chega. Isso. O gráfico dessa daqui, ó, é quase igual, só que ela começa mais distante. Quase igual. Tem que fazer matematicamente os valores, né? Claro, não estou fazendo aqui, só recordando. Eu te pergunto, se eu olhar para essa fórmula, mantiver duas cargas, carreguei, está carregado, e só mudar a distância, ou seja, eu estou analisando a força com a distância, qual das funções que isso aqui vai ser? A última. Tudo que está em cima é constante, x e y são as variáveis. Então o gráfico da força é algo parecido com isso. E aí acontece uma coisa interessante. Se eu tiver duas cargas a uma distância d, a força vai ser F. Concorda comigo? O que acontece se eu dobrar a distância? 2D. Quantas vezes? É? Não pode esquecer que o 2D estaria elevado ao... Então 2D ao quadrado vai ficar 4D ao quadrado. A força fica dividida por quanto? 4. Então a força, ela cai 4 vezes. Se eu aumentasse para 3D, a força cai para quanto? F sobre 9. Pergunta final. Se a distância for reduzida pela metade, o que acontece com a força? Ela aumenta 4 vezes. Ela vai para 4F. Bom, então vimos o seguinte, que se você tiver duas bolinhas eletrizadas, carga Q1, carga Q2, elas podem interagir atraindo ou repelindo, depende do sinal da carga. Beleza. Quando você tem exercícios envolvendo apenas duas cargas, o negócio é muito simples. E aí há uma maneira de fazer com que a coisa se torne mais interessante, que é o que mais cai no vestibular, que é colocar próximo duas, três ou mais esferinhas eletrizadas. E o que acontece é o seguinte, a configuração que ele faz com as 3 cargas, ela pode ser de várias maneiras. Pode ser formando um triângulo equilátero, pode ser formando um triângulo retângulo, posso ter, tentar fazer uma mágica aqui, 4 esferinhas formando um quadrilátero, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. Então, o que vai acontecer na maioria das vezes com exercícios de força elétrica é essa situação. Ou seja, 3 ou mais esferinhas. Eu diria que 3 ou mais, 3 ou 4. A FUVEST outro dia tinha uma questão com 4 esferas, dava um retângulo. Mas o mais comum é a configuração com 3, formando triângulos. Então, o que vai acontecer é o seguinte, vamos lá. Por exemplo, pensar na configuração aqui de 3 cargas. Vamos ver se vocês vão responder corretamente. Se eu levar em consideração 3 esferinhas eletrizadas, quantas forças elétricas eu vou ter em cada uma? 2. Boa. 2. Uma interação entre essa e uma interação entre essa e essa. Eu vou ter 2 forças. E se eu tivesse 4 esferinhas? Quantas forças eu vou ter em cada uma? 3. Uma interação entre essa e essa, uma entre essa e essa, e uma entre essa daqui e essa daqui que está no outro dedo aqui. Então repare, se for 3 cargas, cada uma tem 2 interações. Se forem 4 cargas, cada uma vai ter 3 interações, e assim por diante. O que ele vai perguntar? Aí que vem a palavra-chave. A pergunta que ele fez lá. Ele vai perguntar o seguinte, qual é a força resultante em uma das esferas ou nas 3? Conhecendo o meu público, eu preciso recordar uma coisa aqui, que é soma de vetores. Então vamos dar uma revisada, porque como eu disse, é comum o pessoal dar uma esquecida. Vamos supor que você tem 2 vetores, lembrando que força é vetor, né? Então eu tenho um vetor V1 e um vetor V2. E aí eu peço para somar V1 mais V2. Você tem 2 maneiras, né? Um que é o processo o quê? Polígono, e o outro que é o processo o quê? Paralelogramo. Quem lembra como é que faz o processo polígono? Agrupa o V1 no V2, bundinha na cabecinha. Isso. Desenha o V1, pega o V2, origem na extremidade, bundinha na cabecinha, V2. O vetor resultante é um vetor que vem da origem do primeiro à extremidade do último, esse é o vetor soma. Agora, moçada, não se esqueça do seguinte, quando você agrupa os vetores, eles vão estar angulados. Angulados. E esse ângulo pode ser qualquer coisa. Não tem que ser 90 graus. Ele pode ser um ângulo obtuso, sei lá, 120, 150 graus. Ele pode ser reto, 90 graus. Ele pode ser agudo, 60 graus, 45. Então vai depender. O fato é que você vai ter o ângulo aqui entre eles. Tá aqui, ó, θ.
E aí você tem uma fórmula para poder calcular o vetor resultante, que era a lei dos cossenos. S ao quadrado igual V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2V1 V2 cosseno de θ para o processo polígono. Menos. Que nada mais é do que a lei dos cossenos na trigonometria. Se eu somar V1 e V2 pelo paralelogramo, V1 está aqui, pega a bundinha do V2, encaixa na bundinha do V1, agora é bundinha com bundinha, esse é o V2, e aí você traça as paralelas, paralela a esse começando nesse, e uma paralela a esse começando nesse daqui. Definiu o ponto de cruzamento das paralelas, o vetor soma está aqui. Ó. Aí que está o problema, em exercícios, aqui na força elétrica, a maioria deles vai cair em paralelogramo, a maioria, mas não está descartado, tem que fazer uma situação poligonal. Repare que o vetor soma é igualzinho. E agora, moçada, o ângulo entre os vetores, repare que antes era um ângulo aqui, ó. Ó, origem na extremidade. Aqui é origem e extremidade. Origem e extremidade. Ó, era um ângulo aqui. Quando eu preservo os vetores e levo lá para o processo paralelogramo, o ângulo passa a ser esse daqui, ó. E esse ângulo aqui, o que ele é? Ele é 180 menos θ. Então, se aqui era θ, aqui agora é 180 menos θ. E aí, a hora que você faz o resultante, S ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2V1 V2 cosseno de θ. Você não precisa colocar cosseno de 180 menos θ. Só que aqui o sinal é mais. É a mesma fórmula. Bom, revisado os vetores, vamos voltar para a eletricidade. Eu vou fazer uma configuração aqui, qualquer, vai. Por exemplo, uma bolinha eletrizada com uma carga positiva aqui, uma bolinha 2 com uma carga Q2 negativa aqui e uma bolinha Q3 com uma carga positiva aqui. Essa escolha foi minha, tá? O exercício vai definir o que ele quer, beleza? Quantas forças vai ter em cada carga? 2. Vamos lá? Entre 1 e 2, força de quê? A2 atrai a 1, força de 2 em 1, A2 reage, A1 reage e atrai a 2, força de 1 em 2. Atenção! Como é que eu calculo essa força? F de 1, 2. K, Q1, Q2, tudo em módulo, por D ao quadrado. Aí vem o seguinte, entre essa e essa, força de quê? Repulsão. Então, Q1 repele Q3, força de 1, 3, e 3 reage, força de 3 em 1. Como é que eu calculo essa força aqui? Com a mesma fórmula, só que agora 1 e Q3, não é mais Q1 e Q2, por isso que dá forças diferentes. Então, vai ser K, Q1, Q3 sobre D ao quadrado. Repara que você já usou essa fórmula 2 vezes. E aí dá T aqui ainda. Agora atrai. Aqui, ó, Q2 com Q3 vai dar força de quê? Atração. Então Q2 atrai Q3, força de 2, 3, A3 reage. Repare que eu estou diferentes, ó, cada par de forças. As azuis representam as forças entre essas duas. As vermelhas entre essas duas. As roxas entre essas duas. E atenção, como é que eu calculo essa força aqui? Mesma forma. Atenção, hein? Essa distância é daqui até aqui. Lá é daqui até aqui. Aqui é daqui até aqui. Feito isso, olha só que interessante. Eu posso perguntar a resultante em uma das cargas. Ou até mesmo nas 3. Outro dia na FUVEST tinha com 4 cargas, era um quadrilátero. Tinha que calcular as forças, dava 4 fórmulas e ele pediu a resultante em cada uma. Encheu a folha. Por exemplo, eu te dei essas cargas, e aí vamos supor que eu escolho uma delas apenas, uma delas, vai. Por exemplo, vamos supor que eu queira a resultante na Q2. Você vai precisar desse ângulo aqui, ó. O exercício vai te dar, tá? Você vai precisar desse ângulo aqui, ó, θ. E aí isso aqui se encaixa em qual dos processos de soma de vetores? Paralelogramo. Bundinha na bundinha. Traça as paralelas e a resultante vai estar aqui, ó. Essa resultante vai ser o quê? R ao quadrado igual F de 1 ao quadrado mais F de 3, 2 ao quadrado mais 2 vezes F de 1, 2, F de 3, 2, cosseno de θ. Moçada, terminou. Nós vamos agora resolver exercícios, aí vocês vão ver como é que isso vai funcionar na resolução de exercícios. Mas é isso aqui, fechou. Matéria, força elétrica, só isso. Bem, moçada de Física para o Vestibular, vamos à resolução de alguns exercícios sobre força elétrica. Indo para a apostila, página 13, primeiro exercício, uma questão do Mackenzie, ele fala o seguinte. Em um determinado instante, 2 corpos de pequenas dimensões estão eletricamente neutros, localizados no ar. Por certo processo de eletrização, cerca de 5 vezes 10 a 13 elétrons passaram de um corpo para o outro. Feito isso, ao serem afastados entre si a uma distância de 1 centímetro, será entre eles. Moçada, detalhe importante.
Se você teve, passando de um corpo para o outro, 5 vezes 10 a 13 elétrons, e eles estavam neutros, então você vai ter um corpo eletrizado positivo, que é aquele que perdeu elétrons, e um corpo negativo, que é aquele que recebeu os elétrons. Repare que ele não destaca qual foi o processo de eletrização utilizado, se foi atrito, contato ou indução. Não importa. O importante é essa passagem de elétrons. Quando você pegar essas duas cargas, uma positiva e uma negativa, e colocar uma certa distância, elas vão se atrair. Cargas de sinais opostos se atraem. Isso significa que você já pode eliminar aí lixo. Olha só, a letra A ele fala uma repulsão eletrostática está errado, letra B uma repulsão eletrostática está errado, letra C uma interação eletrostática mútua desprezível, não é desprezível, e impossível de ser determinada, errado. É possível, nós vamos calcular. Sobrou letra D e letra E. Só de ter uma noção sobre o conteúdo, você tem 50% de chance num provável chute. Mas aqui não se chuta, aqui se resolve. Então vamos à resolução. Primeira coisa, você vai precisar calcular a quantidade de carga elétrica de cada corpo. Repare que o 5 vezes 10 a 13 é a quantidade de elétrons que passa de um para outro. Um fica com carga mais Q1 e outro com carga menos Q2. Essas duas cargas são iguais em módulos, isso é importante destacar. Vai jogar na equação do Q igual a N vezes Z. O N é 5 vezes 10 a 13, o E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como nós temos um positivo e um negativo, pode usar essa carga em módulo, não tem problema. E aí você acha que a carga elétrica de cada um vai ser de 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. O que vai acontecer agora? Colocados a 1 centímetro de distância, você vai ter uma atração entre eles, uma F e uma reação menos F. Essas duas forças são iguais em módulo. E podem ser calculadas, é uma força atrativa, Kq1, Q2 por d ao quadrado. Coloque os valores, a constante é 9 vezes 10 a nona, as cargas são iguais em módulo, 8 vezes 10 a menos 6 e menos 8 vezes 10 a menos 6, em módulo vai dar a mesma coisa. A distância está em centímetros, não pode ser em centímetros, então é 1 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tem matemática básica, olha só, o 10 a menos 2 elevado ao quadrado fica 10 a menos 4, e sobe 10 a 4, com 10 a nona dá 10 a 13. O 10 a 13 com 10 a menos 6 e o 10 a menos 6 que dá 10 a menos 12, vira só 10. Esse 10 aqui, ó, e aí fica 9 vezes 8 vezes 8 em módulo. Essa força vai dar 5.760 newtons, igual a 5,76 kN, pode se escrever assim também. Logo, a resposta do exercício, letra E, belíssima questão. O segundo exercício, também do Mackenzie, ele fala o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes, quando separadas pela distância D, se repelem com uma força de intensidade F. Afastando-se essas cargas de forma a duplicar a distância entre elas, a intensidade da força de repulsão será igual a... Moçada, repare que na aula eu fiz essa situação. Ou seja, você tem as duas esferinhas a uma distância D, aí você dobra a distância. Você dobra a distância, passa a ser 2D. Na fórmula, o 2D vai ao quadrado. 2D ao quadrado, 4D ao quadrado. Logo, a força ela fica dividida por quanto? Por 4. E se você precisasse demonstrar isso matematicamente? Você pode fazer da seguinte maneira, olha só. Considere duas cargas Q1 e Q2 a uma distância D. Você tem a interação entre elas, F menos F. E aí você dobra a distância. A força passa a ser F2. Repare que as cargas Q1 e Q2 elas se mantêm. A F ela é K0, Q1, Q2 por D ao quadrado. A F2 ela é K0, Q1, Q2 por 2D ao quadrado. E aí o que acontece? Divide uma equação pela outra. Quando você divide uma equação pela outra, repare que eu coloquei F2 em cima. Aqui, ó, F embaixo. O K0 vai embora. Q1, Q2 com Q1, Q2 vai embora. O D ao quadrado aqui com esse D ao quadrado vai embora. E aí repare que sobra o quê? Sobra F2 sobre F igual a 1/4. Você passa o F multiplicando, fica F sobre 4, você demonstrou matematicamente. Resposta, letra B. Belíssima questão. Bem, a próxima questão, uma questão também do Mackenzie, bem interessante, vai envolver no mínimo 3 cargas. Olha só, ele fala o seguinte: nos pontos F e G da figura abaixo, fixamos, guarde essa palavrinha, fixamos corpúsculos de dimensões desprezíveis eletrizados com cargas mais Q e mais 4Q, respectivamente. Por que essa palavrinha é importante? Porque se eu colocar Q a mais 4Q a uma certa distância, elas vão se repelir. Se eu deixar solto, elas vão se afastar, devido à força de repulsão. Então, vocês vão ver exercícios em que ele fala fixamos ou soltamos. E aí tem que ficar muito atento, porque isso vai ser determinante no exercício. Aí ele fala o seguinte: o ponto no qual uma carga de prova menos Q ao ser abandonada, está aí, ó. A mais Q e a 4Q foi fixada, então não tem perigo delas se afastarem. A menos Q vai ser abandonada, então ela pode se movimentar devido à interação com as outras. Aquilo que é o detalhe.
Onde que ela pode ser abandonada? Ela vai ficar em equilíbrio. Primeira coisa, você acha que eu posso colocar essa carga menos Q em qualquer posição, por exemplo, fora da linha que une as cargas mais Q e menos Q? Você vai perceber que não será possível. Por quê? Olha só, se você coloca essa menos Q, por exemplo, fora da linha, você vai ter uma força atrativa da menos Q com a mais Q, que é essa força que está surgindo aqui, e uma força atrativa menos Q com a 4Q, que é essa força que surge aqui. Essas duas forças estão anguladas. Quando você faz a soma vetorial das duas, dá o vetor azul resultante. Então ela vai nessa direção e nesse sentido. Conclusão, qualquer ponto que você colocar fora da linha de ação que une as duas cargas, não vai ficar em equilíbrio. Isso significa que só tem um jeito, colocar sobre a linha de ação. Só que tem um detalhe, vamos lá. Colocar sobre a linha de ação que liga as duas cargas, eu posso colocar a esquerda de F, entre F e G, e a direita de G. Ou seja, entre as cargas ou fora esquerda ou direita de uma delas. E tem um detalhe. Vamos supor que eu coloque do lado esquerdo de F. Repare, entre menos Q e mais Q vai ter uma força atrativa e entre menos Q e mais 4Q atrativa também. Vai dar duas forças para a mesma direção e mesmo sentido à direita. Não vai zerar. Se eu colocar do lado direito mais 4Q, a mesma coisa. Vai ter duas forças atrativas viradas para a esquerda, também não vai zerar. Conclusão, só posso colocar num ponto, que é entre as duas cargas, mais Q mais 4Qzão. Aí, um detalhe. Só de analisar isso, você já eliminou as letras A, D e E. Sobrou B ou C. Aí você vai fazer o seguinte, repare. Entre menos Q e mais Q, você vai ter uma força atrativa F1. Entre menos Q e mais 4Q, uma atrativa F2. E qual a condição para que permaneça em equilíbrio? F1 igual a F2. Só que repare um detalhe. Entre mais Q e mais 4Q, eu tenho uma distância D, duas distâncias D, três distâncias D. Então, a distância entre mais Q e mais 4Q é 3D. Então, eu tenho o seguinte. Vou chamar a distância que eu quero, colocar a minha menos Qzinho, até a carga da esquerda de X. Então, a distância entre a menos Qzinho e a 4Qzão ser 3D menos X. E aí eu faço a igualdade F1 igual a F2. Quando eu faço a igualdade, eu vou ter F1 K0, a carga Q positiva, a carguinha menos Qzinho pela distância X ao quadrado entre elas. Igual a F2, a constante, a carga 4Q, a menos Qzinho, que é a força agora entre as duas, pela distância 3D menos X ao quadrado. Matemática básica, K0 com K0 vai embora, Q com Q no módulo vai embora, menos Qzinho com menos Qzinho vai embora. O que sobra nessa equação? Sobra 1 sobre x ao quadrado igual a 4 sobre 3D menos x ao quadrado. Certo seria você fazer o produto notável dessa equação de baixo, mas como nós somos matemáticos, físicos, observadores atentos, eu reparo que todos os valores aí nessas duas frações têm raiz quadrada. O que eu faço? Tiro a raiz dos dois lados. Quando eu tiro a raiz dos dois lados, não altero, e fica 1 sobre x igual a 2 sobre 3D menos x. Multiplico o cruzado, 2x igual a 3D menos x. Daí eu tiro que 3x igual a 3D, x igual a d. Ou seja, a distância x de menos qzinho até a carga mais q, ela tem que ser d. Se ela tem que ser d, repare que o ponto desejado é o ponto B. Ou seja, ela ficaria em equilíbrio no ponto B. A resposta do exercício, letra B. Atenção, para terminar, esse exercício poderia ser feito de uma outra maneira, mais rápida, usar a lógica. Detalhe importante, repare que a carga mais 4Q é 4 vezes maior do que a carga Q. Então a carguinha Qzinho, para ser equilibrada, ela tem que ser colocada mais perto da carga menor, a distância compensar. Então você já poderia matar meio direto, resposta letra B. Mas a demonstração matemática é sempre importante, está aí. Beleza? Nada, com isso, fechamos essa aula sobre força elétrica. Muito mais exercícios na apostila. Espero que você resolva. Aproveite, o link da apostila está aí na descrição. Força elétrica fechou. Hoje é isso. Se gostou, já sabe. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.